para que a gente... Espera só um segundinho, deixa eu só habilitar aqui uma coisinha. Uma solução para que a gente pudesse atender às exigências aí com relação às informações dos gastos e despesas relativas ao Covid aí nos portais de transparência, né? Então, a gente tem uma lei federal que trata desse assunto. A gente tem alguns decretos aí que estão sendo soltados pelo Estado de São Paulo, alguma coisa no Estado de Minas Gerais. Temos alguma manifestação também dos tribunais de conta com relação a esse assunto, né? E logo em seguida, com certeza, teremos aí a fiscalização por parte do Ministério Público ou da Câmara de Vereadores. Então, a CONAM pensou em desenvolver uma solução para que a gente, no primeiro momento, atendesse a esse mínimo de informações que deve ser disponibilizado para a população com relação à despesa, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador para que a gente possa apresentar. A gente está num ambiente nosso aqui de testes, tá? As informações que estão sendo disponibilizadas foi a Prefeitura de Mariporã nos permitiu a utilização dos dados deles para que a gente criasse aí um modelo piloto para estar mostrando para vocês todos, tá? Então a gente vai mostrar, ele é um link da CONAM, mas os dados são dados reais da Prefeitura de Mariporã, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Se por um acaso alguém tiver algum problema nesse compartilhamento, vocês, por favor, acionem a doutora Gisele, tá? Tudo ok? Gisele, vê a tela? Então tá bem. Você só me desculpe agora que eu vou desviar o meu olhar para o monitor do lado aqui, que é onde está o portal, tá? Então a nossa apresentação ela vai focar nesses ícones aqui abaixo que foram criados, que tratam da questão do coronavírus em si, tá? No primeiro momento, qual que era a grande dificuldade com relação à disponibilização desses dados? Porque se vocês sabem que nem dentro das despesas que o município já apresenta no portal da transparência, inserem-se lá também as despesas relativas ao coronavírus, tá? Porém, o que a sociedade tem pedido é que tivesse algum lugar específico que mostrasse essas despesas do coronavírus. Então, surgiu-se aí a dificuldade de eu conseguir identificar, dentro daquelas despesas do município, quais seriam aquelas que estão voltadas à questão do coronavírus, tá? E eu digo não só a despesa, mas a receita também. Da mesma forma, aqueles recursos que estão sendo arrecadados pelo município através de transferências de Estado ou do governo federal, que sejam também para o combate ao coronavírus, eles deveriam estar sendo identificados, tá? Então, para isso, eu vou passar a palavra para o Fábio. Eu vou descompartilhar aqui a tela, tá? E vou passar a palavra para o Fábio, para que ele possa explicar como é que a gente, no primeiro momento, conseguiu identificar essas despesas e receitas, tá? Boa tarde, pessoal. Como o Douglas falou e a doutora Gisele também falou, a preocupação da CONAM desde o começo, quando surgiu, né, o anúncio da pandemia, foi em como identificar essas informações. A gente entrou em contato com os tribunais dos nossos clientes, que no caso é de Minas e de São Paulo, para verificar qual a melhor maneira. Um dos problemas que a gente detectou foi que quando, principalmente o Tribunal de Contas aqui de São Paulo soltou o comunicado 28, foi a definição de um código de aplicação, na época, na verdade, era o 150, para definição das despesas relacionadas ao Covid. A consultoria prontamente se manifestou com o Tribunal de Contas para criar um outro código que não 150 e um relacionado à saúde mesmo, que era a partir da família 300. E eles soltaram um outro comunicado corrigindo, colocando 312. Nesse intervalo, a maior preocupação da CONAM foi o quê?
existiam já municípios que já estavam fazendo despesas relacionadas ao Covid e até mesmo transferências com código de aplicação criado pelo próprio município, que não aquele definido pelo tribunal. Então, eu vou soltar uma tela para mostrar para vocês no sistema da Conan o que a gente fez para conseguir identificar quais são esses códigos, tá? Então, no sistema da Conan, vocês estão vendo a tela, todo mundo aí? Na tela onde você faz o cadastro do código de aplicação, na verdade seria o fundo, a gente colocou uma pergunta relacionada a se trata de um recurso de combate ao coronavírus. Você coloca sim ou não. Quando surgiu a obrigatoriedade do Tribunal de Contas com relação ao 312, o nosso sistema, além de disponibilizar essa opção, ele criou automaticamente para o que é 312, já colocou como sim. Porém, os municípios que realizaram despesas que antecedem ao comunicado do tribunal podem alterar esse código de aplicação que vocês utilizaram, que vocês criaram, colocando como sim, que o sistema automaticamente vai pegar a informação daqui e disponibilizar no portal Transparência, como o Douglas mencionou. A partir dessa informação, ele alimenta automaticamente, e o Douglas vai demonstrar para vocês agora o portal, como é que ele capta a informação e como é que ele disponibiliza. Eu passo agora a palavra para o Douglas. Bom, vamos retomar aqui. Tá ouvindo, Fabinho? Então, vamos lá, pessoal. Com base no que o Fábio falou, a gente conseguiu ter um identificador que mostrasse de onde viriam as receitas e as despesas, tá? O que a Conan fez também foi o seguinte. Então, a partir do momento que especificamente no caso do Tribunal de São Paulo, identificou aquele código de aplicação como sendo o coronavírus, todas as despesas e receitas que entrassem naquele código, ele automaticamente tratou aquilo como coronavírus, tá? Outros estados que não têm essa definição do tribunal, basta indicar, dentro daquelas ações que ele está trabalhando, qual que é aquela que está atendendo a questão do coronavírus, que o sistema automaticamente vai fazer essa relação. Para a gente poder facilitar um pouco, a gente fez uma varredura nos sistemas de todas as prefeituras e todos os códigos de aplicação que tivesse a palavra coronavírus ou Covid, o Fábio já desenvolveu um robô que ele automaticamente tornava aquele código de aplicação como sim, fazendo com que as informações já começassem a aparecer no portal, tá? Por isso que é de suma importância que depois a Gisele vai passar para vocês como é que vai ser a questão da disponibilização do portal para vocês, é que o pessoal verifique junto ao setor de contabilidade se as informações todas estão constando lá, tá? Porque a base de tudo é a classificação da despesa e da receita por parte do setor contábil, ok? Então vamos lá. Eu tenho duas versões que a gente desenvolveu do sistema, tá? Uma versão que eu chamo versão contabilidade, tá? E uma versão que a gente chama de versão completa. Qual que é a diferença entre os dois? A versão contabilidade, ela vai se ater aos lançamentos contábeis, tá? E a gente entende que ela vai atender como um todo a necessidade que está sendo imposta pelos órgãos de controle, tá? Eu vou dar uma pausazinha que a gente tem uma pergunta da colega Evelyn aí, se ela quiser ativar o microfone e fazer a pergunta. Eu não ouço a Evelyn. Qualquer coisa, Evelyn, se tiver com algum problema na ativação do seu microfone, você pode fazer a pergunta pelo chat, que a gente vai responder, tá bem? Dando continuidade aqui, então, eu vou apresentar aqui a visão que é essa versão contabilidade, que é a primeira que a gente estava tratando, tá?
abrindo aqui a versão. Então, o que ele vai fazer aqui? Então, como eu disse para vocês, esses dados aqui são da Prefeitura de Mariporã, já são dados oficiais, tá? Ele vai me trazer toda a receita arrecadada em cima daquele código de aplicação que a gente... E nós não pegamos o início. Era só um pouquinho. Nossa, o que eu fiz aqui? Aqui? Pronto. A André não pegou o início, Douglas. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma introdução rápida. Tudo bem? O Douglas está com o microfone desligado, acho que ele está tentando falar alguma coisa. Pode ser, Gi. Se você quiser fazer uma apresentação, se alguém chegou, a gente está começando agora, tá? Perfeito, a gente está começando agora, não passamos nem de 10 minutos desse início de conversa. A proposta da Conan é apresentar uma solução para que as prefeituras possam, em linguagem de fácil compreensão e atendendo à transparência prevista pela Lei de Acesso à Informação Pública e atendendo exigências de lei federal que trata sobre a pandemia, sobre decreto legislativo aqui do Estado de São Paulo, bem como comunicados e exigências feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, nós desenhamos uma solução para que a Prefeitura possa disponibilizar de maneira automática informações sobre receitas e despesas voltadas ao coronavírus, ao combate do Covid-19. Então, portanto, o Douglas passou inicialmente a visão, então, dentro daquela nossa estrutura do portal da transparência, terá um ícone específico a respeito do coronavírus, e ali dentro nós vamos ter visões relacionadas às receitas e despesas. Eu vou passar ao Douglas agora, para que ele possa dar continuidade na apresentação. Eu peço gentilmente para que todos desativem o microfone, porque senão dá microfonia, e a gente pode também se comunicar pelo chat. Tem um sistema de chat dentro do nosso Teams e a gente pode ali ficar trocando ideia, perfeito? Douglas. Vamos lá, podemos continuar? Todos estão vendo a tela, então, né? Então, como eu estava dizendo, essa versão aqui, ela tem os dados da Prefeitura de Mariporã, que está sendo o nosso piloto, tá? E é a versão básica, mas que a gente já entende que atenderia às exigências aí dos órgãos de controle, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer aqui todas as receitas arrecadadas com relação ao Covid, separado por código de aplicação, né? Então, aqui tem um do PAB, tem um outro aqui que é Covid, ou seja, todos os códigos de aplicação que eles utilizaram para a pandemia, ele vai estar separado aqui por receita, tá? Ele também vai mostrar aqui o detalhamento dessa receita, tá? Na parte de baixo aqui eu tenho uma grid que mostra o total das receitas arrecadadas e o detalhamento delas, tá? Passando para o lado de cá, ele já vai para o lado da despesa. Então, aqui mostra quanto que a prefeitura está usando de fonte de recurso do Tesouro e fonte de recurso daqueles transferências e convênios de Estado e convênios federais, tá? Vai mostrar aqui também o total por programa de governo, tá? Então, no caso aqui de Mariporã, o programa de governo chama Enfrentamento Emergencial de Saúde Pública, tá? E aqui, por ação, ele vai mostrar o enfrentamento da emergência de saúde pública, portaria internacional decorrente do coronavírus, tá? Então, ele vai mostrar por fonte, por programa e por ação. E aqui embaixo, ele já me traz o detalhamento das despesas, tá? Então, vai me trazer quem são os credores que estão envolvidos nessas despesas, tá? Qual que é a finalidade daquela contratação, quando é que foi empenhado. Aqui a gente mudou o termo, colocou despesa contratada e despesa já entregue, tá? Para mostrar que essas despesas contratadas é aquela que já tem o empenho, então já há o compromisso junto ao fornecedor.
mas essa entrega é quanto que efetivamente a prefeitura já recebeu com relação àquele item, e se houve pagamento, vai aparecer aqui na última coluna, tá? Então, ficou uma forma fácil. Se eu clicar aqui, ele vai me detalhar o empenho. Se eu for no processado aqui, ele vai me detalhar a nota fiscal, assim como a gente já está acostumado no nosso portal de transparência que a gente utiliza hoje, tá? Uma outra questão, Fábio, você viu a pergunta da Evelyn? Você quer falar alguma coisa sobre isso agora? Eu vou dar uma pausa no meu... Oi, pessoal. A Evelyn fez uma pergunta, não sei se todo mundo teve acesso, com relação ao Código de Aplicação 312, que tiveram gastos que foram realizados com outro Código de Aplicação que não esse definido pelo tribunal. Como eu havia dito, Evelyn, não sei se acaba atendendo a sua dúvida, eu vou compartilhar de novo a tela. A gente criou, dentro do sistema da Conan de contabilidade, aonde você faz o cadastro de código de aplicação, você consegue tornar aquele código de aplicação específico que você utilizou antes da determinação do tribunal, colocar ele nessa opção aqui de trata-se de recurso para o combate ao coronavírus, colocando como sim, e diferente da fonte de recurso, tá? A fonte de recurso a gente não está usando como parâmetro porque não tem uma definição do tribunal qual a fonte de recurso específica para coronavírus. O que tem é qual é o código de aplicação utilizado. Então, se você criou um código de aplicação específico para o coronavírus, diferente do 312, que foi definido pelo tribunal, basta você ir lá e fazer a alteração, colocando como sim esse código de aplicação criado pelo município. Com isso, o nosso portal ele vai fazer a leitura disso daqui. Existia uma dúvida que o Walter também tinha com relação a quando houvesse uma fiscalização, porque a gente sabe que o fiscal normalmente ele vai seguir a regra do 312. Acho que foi encaminhado para todos os clientes da Conan um modelo de decreto de modificação onde vocês deixariam aí definido qual é o código de aplicação que foi utilizado antes da determinação do Tribunal de Contas. Com isso, lá vocês elencariam esses códigos de aplicação que vocês criaram na época e deixariam aí em anexo junto com vocês em algum local para poder facilitar na fiscalização, demonstrar para o fiscal o que foi utilizado. A gente conversou com o Tribunal de Contas, eles falaram que seria aceito esse decreto disponibilizado pelo município. Não sei se atendeu exatamente ao que você estava como dúvida, Evelyn, mas, na verdade, é aqui que você vai definir qual código de aplicação você estava utilizando para o combate do coronavírus. Volto para o Douglas. Eu volto aqui para o nosso portal, tá? Então, como visto aqui, essa primeira versão, que é a versão simplificada, mas que a gente entende que atende à necessidade dos órgãos de controle, todos os clientes têm essa disponibilidade, todos os clientes, é lógico que têm um sistema de contabilidade da Conan, tá? Eu vou passar para a segunda versão aqui, que é uma versão mais completa do portal, né? Que é essa versão 2 completa aqui. Qual que é a diferença dessa versão para a versão contabilidade? É que nessa versão completa, os clientes da Conan que se utilizam do sistema de compras, a gente conseguiu fazer um casamento entre informações que vêm lá do setor de compras com as da contabilidade, tá? Então, ele ficou num formato, é lógico, mais completo, porque eu tenho mais dados para apresentar, tá? Vou mostrar aqui como é que ele está sendo demonstrado, tá? Então, aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar o acumulado de arrecadação, que basicamente é aquilo que a gente viu na outra versão, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, despesas já entregues, tá? Naquele mesmo conceito, tá? Eu vou mostrar aqui financeiramente aquilo que já foi liquidado, tá? Eu coloquei só essa palavra entregue, porque como a gente é a população que vai entrar, a gente tentou achar um termo que fosse mais dentro da realidade dos cidadãos, tá? Aqui, quantas despesas já foram contratadas, né? Então, aquilo que eu já assumi um compromisso de empenho junto aos fornecedores.
quantos itens a prefeitura já adquiriu e desse total de itens, quanto que ela já recebeu, quantos itens de forma unitária, quantitativa, ele já recebeu, tá? Me mostra aqui também a despesa por fonte, aqui ele vai mostrar a contratada e a entregue, tá? E aqui a despesa por ação, no mesmo conceito da visão anterior. Só algum participante. Oi, voltando. Tá ouvindo? Ok? Tá. Voltando aqui, então, ele também tem um acumulado do total por fornecedor, quanto que já foi pago para os fornecedores, aqueles que já entregaram mercadoria, e tem aqui por despesa por natureza. Então, eu sei quanto que é de médico, serviço médico hospitalar, de material de consumo, material de limpeza e produto de higienização, tá? Fora isso, eu vou ter aqui as despesas aqui da mesma forma que a outra visão, aquilo que foi contratado e aquilo que já foi entregue. Eu vou ter aqui um top 15 os maiores, a maior quantidade de material adquirido e entregue, tá? Então a gente vê aqui que no caso de Mariporã existe uma contratação de oxigênio líquido, foram contratados 120 mil unidades, tá? Só que ainda não foi entregue nenhum. Então por isso que a gente colocou esses dois itens, porque a gente só se baseasse pelo que foi contratado, daqui a pouco estaria a imprensa falando, cadê o oxigênio líquido que está no portal? Então não, aqui ó, eu mostro que eu já contratei, mas que eu ainda não recebi do fornecedor, tá? Diferente aqui da máscara cirúrgica, tripla descartável, que a prefeitura ela contratou 15 mil e já foram entregues os 15 mil, tá? E aqui eu tenho o detalhamento de todas as compras, tá? Então, se a pessoa quiser saber quanto que a prefeitura está pagando no valor unitário dos itens, ela vai ter essa possibilidade, tá? E isso é bastante importante, haja visto que hoje mesmo o ministro Sérgio Moro já acionou para que fosse feita uma fiscalização, porque já tem tido denúncias de superfaturamento na compra de itens aqui para a pandemia, algumas pessoas se aproveitando pelo fato da dispensa de licitação. Então, vai ter uma fiscalização forte com relação ao valor unitário dos itens que estão sendo adquiridos pelas prefeituras, tá? Então, essas são as duas possibilidades, a versão contabilidade e a versão completa, que ela traz informações da contabilidade mais o compras, tá? Eu vou voltar lá para a página inicial. Tem alguma pergunta de algum participante? Tá tudo certo, Fábia? André está perguntando com relação ao oxigênio e locação. Que é esse primeiro item que está aqui sendo exposto, né? Eu vou fazer o seguinte, Andréa, eu vou entrar em contato depois contigo, e aí depois a gente trata desse item especificamente, que eu preciso entender como é que você fez o processo aí dentro do sistema, tá? Mas mesmo assim, ele vai, se por um acaso aqui ele já tiver sido liquidado todo, ele vai aparecer aqui como sendo todo a liquidação, tá? Mas a gente entra em contato para a gente trabalhar os casos específicos, porque o que acontece? Depois a doutora Gisele vai passar, que antes da gente colocar isso em produção, a gente vai passar para todo mundo um link do seu respectivo município, para que cada município olhe, valide, a gente tire as dúvidas e só coloque no ar a partir do momento que a informação tiver condizente com aquela que é lançada no sistema de vocês, tá? Vamos voltar lá? Porque agora a gente também criou essa nova possibilidade aqui, ó, que na verdade, a gente, a semana passada aqui se debruçou sobre uma questão, inclusive que foi fala do ministro da Saúde, que a grande dificuldade está na evolução dos casos de Covid dentro dos municípios, né?
A doutora Gisele teve a possibilidade de conversar com algumas prefeituras do setor da saúde, e realmente isso está uma confusão gigantesca da informação que é passada, tem que passar num aplicativo do governo, depois tem que passar num... Quer dizer, isso está um problema, e o que a gente viu é que nem o governo federal está conseguindo ter as informações claras dos municípios com relação à evolução dos casos dentro da sua cidade, tá? Então, o que a gente fez? A gente criou uma visão... Pois não. Douglas, se me permite, eu posso fazer uma consideração a respeito desse levantamento que nós fizemos? Claro. Gisele. Então, vejam só que interessante, né? A grande dificuldade encontrada por boa parte, todos os municípios do nosso Brasil, é a concentração de informações certas a respeito dos casos confirmados, dos suspeitos e das mortes. Por quê? Porque tudo é centralizado, como vocês bem sabem, a vigilância epidemiológica do município, ela alimenta um sistema federal, o ESUS, e o EGRIPE, também é um outro sistema de gripe do governo federal, e o Instituto Adolf Lutz, depois de muito tempo, informa se o caso de falecimento ou não foi decorrente ao Covid ou não, ao coronavírus. Tanto assim que hoje saiu no site da Folha de São Paulo uma notícia dizendo que cidades do interior, do litoral de São Paulo, pretendem testar em massa para liberar a sua população. De modo que o município, todos do estado de São Paulo, estão comprando testes rápidos, o PCR, para testar os seus munícipes. Portanto, talvez aí haja a possibilidade de inconsistência com a base de dados federal e a municipal. E aí a CONAN, pensando numa solução para isso, para tranquilizar os munícipes, para o secretário de saúde ter dados concretos e poder agir, assim como o prefeito, desenhou uma solução para este segmento. Então, agora passo ao Douglas. Bom, vamos retomar então, pessoal, para tratar dessa questão, que é a questão da evolução dentro do município do coronavírus, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente desenvolveu, dentro do portal, essa possibilidade de visualização. Então, o que ele vai mostrar? A gente meio que se baseou em alguns portais que a gente tem visto por aí, tá? Então, ele vai mostrar quantos casos estão confirmados, quantos bairros já estão afetados, qual é o caso mais recente, quantos têm curados, quantas mortes estão confirmadas. A morte mais recente vai mostrar aqui um acumulado, como é que está essa curva de crescimento dos casos confirmados e dos óbitos, os novos por dia. Aí eu tenho aqui algum resumo de informação, mostrando onde está o epicentro da doença. Os casos confirmados também por faixa etária, por gênero, enfim, e aqui por bairro, tá? Então, com isso, a gente entende que seria adequado, porque a grande preocupação... Eu sei porque aqui em São Paulo mesmo, na Prefeitura de São Paulo, eu até agora não consegui ver um local de como é que estava a situação aqui no meu município, entendeu? Qual o bairro que está mais forte? Será que no meu bairro já está... isso está acontecendo, não está acontecendo? Então, foi nesse sentido que a gente achou que os municípios também estariam com essa deficiência de poder apresentar para a sua população como é que estão os casos dentro do seu município, tá? Aí, claro, a pergunta que vem tá, como é que eu busco essa informação, né? Então, a grande dificuldade exatamente está aí. A Gisele, a gente tentou buscar alguma fonte confiável de informações municipais e a gente não conseguiu achar, tá? Então, pensando nessa situação, o que a gente fez? A gente criou uma plataforma, desenvolveu uma plataforma para que cada município possa ele mesmo inserir os dados relativos ao seu portal, né? E com uma grande diferença com relação a todos os casos que eu vi por aí, essa visão tá aqui, você está vendo que toda hora ela está repaginando aqui. Isso aqui
ele é online, tá? À medida que eu alimento a plataforma, ele já alimenta aqui. Então, eu vejo a maioria dos portais, ele alimenta uma vez ao dia. Nesse caso, não. A partir do momento que a pessoa inseriu o dado na plataforma, a visão já está sendo apresentada para o seu munícipe, tá? É lógico, essa visão aqui não é uma visão também de obrigatoriedade, tá? É uma possibilidade que a Cona está dando a vocês, clientes, de poder prestar contas à sua população com relação aos casos confirmados, óbitos, curados, etc. E para isso desenvolver uma plataforma, tá? Que também é gratuita, não vai ter custo nenhum para o cliente, tá? E que eu vou pedir para o Fabian, para ele apresentar de forma bastante sucinta como é que seria a alimentação desses dados nessa plataforma. É uma plataforma que você alimenta pela web ou até pelo celular. Se você entrar pelo celular, você consegue alimentar. O ideal é acumular as informações para lançar os acumulados, para não ter que ficar lançando cidadão por cidadão que está acometido do problema. Tá? Então, eu vou descompartilhar a minha tela e vou repassar para que o Fabian faça a apresentação para vocês. Bom, pessoal, todo mundo está me ouvindo, né? Como o Douglas falou, eu vou apresentar para vocês a plataforma que a gente criou para poder alimentar esses dados com relação ao Covid. Todo mundo vendo a tela aí? Bom, vamos lá. A gente tentou fazer a plataforma de uma forma bem simples e que vocês consigam informar de forma rápida as informações relacionadas aos casos que forem surgindo no município. Ela está disponível para vocês poderem relatar o passado também, para a gente ter um número fiel, e assim que vocês conseguirem chegar no dia de hoje, aí começa a se tornar de forma mais fácil a alimentação dele, tá? O Douglas, eu acho que, não sei se ele mencionou, ele vai encaminhar para vocês depois um e-mail para verificar quem é que tem interesse em ter a plataforma para poder alimentar. A gente aconselha que seja feito através da Secretaria de Saúde mesmo, ou se vocês disponibilizarem alguém que tenha acesso a essas informações dentro do município. Então, vamos lá. E aí a gente vai criar o portal e vai criar o primeiro usuário para que essa pessoa possa tomar conta do portal. Então, eu vou entrar no portal. Ele entra automaticamente na tela, onde é o trabalho de vocês do dia a dia, tá? Como é que é definida essa tela? Ele tem um filtro aqui, para você poder trazer especificamente um bairro onde você está alimentando. Então, ele já me traz todos os casos desse bairro específico. E aí você vai poder, à medida que já tem a informação aqui dentro, você pode aumentar a quantidade de informações relacionadas àquele item. Então, por exemplo, no centro, confirmado feminino de 30 a 39, não é mais 66, é Fabinho, 67. Oi. Só um minuto, desculpa. A Cris não está vendo a sua tela. O resto do pessoal está conseguindo enxergar? Só um minutinho, Fabinho. Tá. A Crislane não está conseguindo ver. O resto do pessoal está conseguindo, sim. Bom, pode continuar, porque depois nós vamos mandar também um tutorial, tá? Posso continuar? Bom, vamos lá. Então, aqui eu consigo aumentar a quantidade de acordo com aquele caso específico, confirmado, feminino, e mando atualizar automaticamente, como o Douglas falou, ele vai atualizar esse portal com as informações que eu estou disponibilizando lá naquele portal, tá? Não, é um caso novo. Vocês conseguiram relatar o passado, então eu vou vir aqui em novo relato. No bairro, à medida que eu for digitando, ele já me traz os bairros com aquelas iniciais e caso o bairro não exista, ele vai registrar um novo. Então, eu vou colocar Santa Maria, que não existe, tá? Vou colocar aqui no dia 22, teve um caso suspeito do sexo feminino, escolho qual que é a faixa etária, de 30 a 39, e coloco quantos casos foram. Então, apareceram 3 casos. Feito isso, automaticamente já aparece Santa Maria aqui embaixo, com 3 casos.
Ah, apareceram mais 2 casos, eu coloco mais 2 e mando atualizar. Ah, apareceram mais 30, eu não preciso ficar clicando aqui, eu posso vir aqui, digitar 30 e mandar atualizar. Com isso, automaticamente aqui no portal, ele já vai me trazer um novo bairro e com os casos suspeitos, de acordo com o registro. Ih, ele saiu, vamos lá. De acordo com os suspeitos que eu acabei de registrar no portal. Então, ele já me traz Santa Maria aqui embaixo, tem 30 casos suspeitos. Como aqui é só confirmado, ele não atualizou esse portal. Então, vamos pegar agora aqui, vamos registrar um caso para esse bairro, Santa Maria. Vou colocar o dia de hoje, vou colocar como confirmado. Vou colocar que foram 3 casos confirmados. Quando eu vier aqui no portal, ele já me coloca 3 casos e ele aparece aqui como 3 casos já confirmados no bairro. Tá? E ele atualiza todas as outras visões com essa informação que a gente está colocando, tanto no acumulado como no dia. Então, a gente tentou fazer de forma simples, onde não tenha nenhum complicômetro para quem estiver alimentando. Se, de repente, vocês quiserem que mais de uma pessoa relate as informações após a gente ter cadastrado o primeiro, basta vir aqui no suporte e cadastrar novos operadores. Tá? O primeiro a gente faz junto com a criação do portal e, a partir da criação, vocês têm domínio do portal e podem criar quantos usuários quiserem. Eu vou voltar a palavra para o Douglas, para verificar se eu esqueci alguma coisa ou não. Bom, pessoal, dito isso, então, como o Fábio apresentou, né? A gente vai depois remeter um e-mail para quem tiver interesse em utilizar essa plataforma. A gente já fez um vídeo de capacitação online dela, tá? De como é que você cria um usuário, de como é que você alimenta as informações. Só que a gente vai mandar um questionário, vocês vão responder. À medida de que o município tem interesse na plataforma, a gente manda aí as informações de como é que ele vai acessar essa plataforma, tá? Repetindo, essa informação não vai ter custo nenhum, tá? Gisele? Agora eu preciso contar com a participação de todos para que lá no chat coloque o nome completo, cargo e e-mail. Para quê? Para que nós possamos encaminhar esse endereço para a homologação. Homologação de qual visão? Dessa que nós vimos. Uma relacionada à contabilidade, então aquela prevendo receita e despesa de uma maneira bastante sucinta. Aquela versão estendida, que é uma visão completa, né, para aquelas prefeituras que têm o sistema de compras. E no que diz respeito à plataforma de acompanhamento da evolução epidemiológica, da mesma forma. É um e-mail que será encaminhado com esse endereço para homologação. Uma vez feita essa homologação, basta nos responder e, o mais rápido possível, essa visão estará no ar. No caso de dúvida, entre em contato conosco. A gente, para além do chat, pode ser encaminhado perguntas no jurídico@conan, no conan@conan, nos ligar, porque nós estamos aqui em plantão, né, trabalhando de maneira ininterrupta. É isso, espero que todos estejam bem. E que contribua muito essa visão, porque de fato nós não encontramos muito fácil no Brasil uma visão como essa, que pode ajudar em muitos munícipes a se tranquilizar, a entender como que a prefeitura vem conduzindo a questão do coronavírus em âmbito local. Douglas, Fábia? Ô Gi, eu não terminei ainda, eu vou mostrar a parte mais legal agora. Ah, é verdade, esqueci. É muita empolgação, é muita inovação. Que então eu tô usando muito álcool em gel. Exato. Faltou só máscara, né? Mas vamos lá, pessoal. Uma última possibilidade, que também a gente vai estar disponibilizando para aqueles clientes que tiverem interesse. Vocês estão vendo aqui na página inicial, a gente já tinha aquele ferramenta do WhatsApp, né, que o cidadão teria como verificar informações de receita e despesa através do WhatsApp, né? Agora a gente criou um WhatsApp coronavírus, tá? Eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês como é que ele vai funcionar, tá? Então, o cidadão vai entrar lá no WhatsApp coronavírus.
ele vai ter todas as instruções aqui, então a pessoa vai colocar o QR Code aqui e vai entrar pelo WhatsApp. Eu vou abrir meu WhatsApp web aqui para demonstrar as funcionalidades, tá bem? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui até... Deixa eu jogar para o outro lado aqui. Ele não está me mostrando. Ele está mostrando? Sim. Tá sem áudio, Douglas. Estão ouvindo agora? Então vamos lá. Ele vai me direcionar para a Ana, tá? Que é nosso serviço de WhatsApp, Conan Coronavírus. Então o cidadão, ele pelo WhatsApp, ele vai dar o enter lá no Conan Coronavírus e aí o sistema da Ana vai começar a se comunicar com o cidadão, tá? Então ele vai falar lá aqui o novo coronavírus, a denominação, e vai te dar as opções, né? Como se prevenir, quais são os sintomas, mais informações, perguntas frequentes, autoavaliação, painel Coronavírus Brasil e painel Coronavírus Município, tá? Eu vou passar depois para vocês esse ambiente, para vocês poderem ver como é que funciona, para também aí decidirem se vão habilitar no seu município. Mas, para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, o painel Coronavírus Brasil, tá? Se o cidadão lá colocar número 6, ele automaticamente vai pegar as informações que estão disponíveis do governo federal com relação ao coronavírus no país, tá? Se ele for... Ele vai ficar mais na mão da China? Não, ele vai falar. O próprio Trump vai falar assim, ó, se ficar na China, eu vou te taxar. Eu vi um vídeo daquele dele, ó. Dô, tá sem microfone, Dô. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então, ele vai trazer lá o painel do coronavírus no Brasil, tá? Qual é o número de casos confirmados, quantos óbitos, qual é a taxa de letalidade, onde que está o epicentro da doença no Brasil, né? Aí vai mostrar quantos casos por dia, quantos casos acumulados, quantos casos confirmados por região e por estado. E se eu quiser detalhar por estado, eu coloco sim e vou conversando aqui com o WhatsApp, tá? Essa informação, como eu disse, ele vai buscar automaticamente do site do governo federal, tá? Como a gente mostrou lá para vocês que a gente tem o portal da prefeitura que vai mostrar a evolução do Covid dentro do seu município, se o cidadão quiser saber da situação do seu município através do WhatsApp, ele vai ter lá a opção painel coronavírus município, que o WhatsApp, a Ana automaticamente vai se conectar ao sistema que foi apresentado pelo Fábio, e aí vai mostrar todos aqueles resumos, mas aí do seu município, tá? Então, é por isso que é importante a gente saber depois quais os municípios que têm interesse na disponibilização do serviço, porque ele vai ser personalizado para cada município. Cada município vai mostrar a situação real do seu município para os cidadãos, tá? É só um pouquinho que ele já vai trazer. A gente entende que essa possibilidade de fazer pelo WhatsApp, ela
às vezes facilite um pouco para o usuário, né? Porque o cidadão hoje está bastante acostumado com o uso do WhatsApp, então, para fazer o acompanhamento, ele vai poder fazer através do próprio celular, tá? Então, tá lá. Então, ele vai mostrar, ó, painel coronavírus no município, que é o caso de Mariporã, que a gente está apresentando. Quer dizer, é o caso teste, né? Porque é aquele ambiente que o Fabian, a gente, na verdade, cadastrou alguns itens só para poder demonstrar como é que funcionava. Então, ele mostra quantos confirmados, quantos óbitos, aqui a taxa de letalidade qual seria, a mesma coisa, casos acumulados por dia, e casos por bairro e casos confirmados por faixa etária e por gênero, tá? Ele me direciona aqui para o site da prefeitura, caso tenha interesse em obter mais informações com relação ao coronavírus. Dizer para vocês que as informações estão aqui contidas de informações, sintomas e prevenção, todas elas foram coletadas de órgãos oficiais, ou da Anvisa, ou da Secretaria de Saúde do Estado, ou do Ministério da Saúde, tá? A gente tem até essa possibilidade aqui que a gente também pegou de forma oficial, que é a população fazer uma autoavaliação do coronavírus, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o cidadão ele vai digitar número 5 lá, coronavírus autoavaliação. E o sistema vai começar a fazer perguntas para ele com relação aos sintomas. Então, por exemplo, você teve febre? Eu vou colocar número 1 que tive febre. Aí, a partir daí, ele vai alterando as perguntas para poder fazer um prévio diagnóstico para poder ajudar aí no atendimento, tá? Então, faz tempo que você está com febre? 2 dias ou menos dias? Vou colocar aqui que eu estou há mais de 2 dias com febre, tá? Aí ele pergunta qual é a temperatura mais alta que você mediu. Eu vou colocar aqui que foi a partir de 39. Na verdade, eu estou querendo indicar para ela que eu estou com o coronavírus, né? Então, ele vai perguntar se eu teve algum desses sintomas, né? Coriza, nariz entupido, cansaço, tosse. Aí ele pergunta se eu tive um sintoma, mais de um sintoma ou nenhum dos sintomas. Eu vou colocar que eu tive mais de um sintoma. Perguntou se eu tomei algum medicamento para o sintoma. Eu vou colocar que não tomei nenhum medicamento. Perguntou se eu melhorei sim ou não. Estou colocando que não. Perguntou se eu tive algum desses outros sintomas, como vômito, convulsão, falta de ar, dedos azulados e pálidos, ou não tive nenhum outro sintoma. Vou colocar que não tive nenhum outro sintoma. Então, ele vai, na verdade, ele vai me sugestionando, tá? Pergunta se eu estou grávido ou tenho mais de 80 anos, tá? Que são aqueles grupos de risco. E aí ele fala, ó, o seu caso parece ser suspeito de coronavírus, identificamos alguns sinais de alarme. Minha orientação é que você busque atendimento em uma unidade de saúde perto de sua casa para ser avaliado. Aí tem o número 1, que são orientações. Encontrar uma nova unidade de saúde, se eu colocar aqui para procurar uma nova unidade de saúde, ele vai me mostrar um link aqui do Google Maps, né? Porque aí o Google Maps ele vai mais ou menos através da localização georreferenciada do meu celular me mostrar onde que estão as UBSs aqui mais próximas, tá? Essa tela você também está vendo, Fabiano? Ok. Então aqui se eu der o 4 ele vai voltar. Então essa é uma outra possibilidade, tá? O uso do WhatsApp como ferramenta de prestação de contas à população, mas, como eu disse, também vai ficar a critério de cada cliente querer ou não querer a disponibilização dessa ferramenta, tá? Qual que é o próximo passo, né? O próximo passo aqui vai ser, como a Gisele falou, primeiro, eu vou precisar gerar os dados em todas as prefeituras com relação a buscar esses códigos de Covid, como o Fábio apresentou lá na contabilidade. Vou criar um ambiente de homologação para cada cliente, tá?
Esse módulo de homologação, ele vai ser encaminhado para todos os clientes, de forma individualizada, porque cada um vai ter o seu ambiente de homologação. E aí a gente vai aguardar a resposta com relação a... O primeiro passo é aquela questão se eu vou ativar a versão simplificada ou completa. Se você homologou, olhou, está lá, ok, as informações, você vai me responder e no mesmo dia a gente está colocando no ar e a gente vai avisar para você se está disponibilizando isso no ar, tá? A segunda questão é a questão de utilizar-se ou não da plataforma para apresentar a evolução dos casos no seu município. Da mesma forma, você respondeu que vai utilizar, a gente vai mandar o tutorial. A partir do momento que você estiver alimentando, a gente habilita no portal o dashboard lá que vai apresentar essa situação do quadro aí. E a última hipótese é a hipótese de você estar utilizando-se do WhatsApp como ferramenta auxiliar aí na prestação de contas aos cidadãos, tá? Eu acho que com isso a gente, da minha parte aqui, eu finalizo o que eu tinha para apresentar. Eu vou passar a palavra para a Gisele, para a Gisele fazer as considerações que fizerem necessárias, e depois eu acho que a gente pode talvez abrir para que as pessoas possam estar perguntando, e à medida do possível a gente tentar criar uma ordem para responder, né? Tem um caso que eu já estou vendo aqui do Júlio, de Lençóis, que ele está recebendo muitas doações de empresas, né, ou de pessoas físicas, né, e essa informação hoje, eu não tenho como apresentá-las, mas é um caso que eu vou estudar, verificar como seria uma forma da gente estar podendo disponibilizar essa informação. Se por um acaso que eu não sei se essa doação está sendo dada entrada na contabilidade. Se ela está dando entrada na contabilidade com os códigos de aplicação que foram lá definidos pelo Fábio, eu acho que não vejo nenhum problema. Se por um acaso não estão entrando na contabilidade, mas estão entrando no almoxarifado pelo sistema de compras, também é uma possibilidade, mas é um caso que a gente precisa dar uma aprofundada no estudo, tá? Então, outras perguntas, Gi, eu vou primeiro passar para você. E aí, à medida que as pessoas tiverem interesse em perguntar, elas ativam o microfone, perguntam e desativam o microfone, e um de cada vez a gente vai tentando atender a maioria das pessoas aquilo que for possível. Tá? Uma outra coisa que é importante também, a gente está gravando essa nossa conferência, porque a gente vai depois enviar para quem tiver interesse, não pegou desde o começo, e também dizer que aqueles municípios que estão participando terão a preferência no envio dos links para homologação e provavelmente serão os primeiros a estarem com essa situação no ar, tá? Eu vou passar a palavra para a Gisele. Perfeito. Gostaria só de relembrar, portanto, que dentro de pouco tempo, todos os nossos clientes que indicaram nome, cargo e e-mail receberão esse e-mail com todos os links para homologação, perguntando a respeito da plataforma para registro do andamento de casos de coronavírus no município, e bem como o que diz respeito ao WhatsApp. O papel da Conan sempre é esse de manter bem informados os seus clientes, e a nossa ideia é de, tanto quanto possível, auxiliar nesse momento tão delicado que a gente anda vivendo, que espero passar logo. No caso de dúvida, nos mande no chat, se surgir dúvidas posteriores, nos liguem, mandem e-mail, nós estamos aqui à inteira disposição. Muito obrigado, cuidem-se, espero que todos estejam muito bem. Fabinho? Bom, pessoal, a Conan, como um todo, né, agradece a participação de todos vocês. A gente sabe que em momentos assim é onde as ideias, as novas iniciativas acabam surgindo, e a gente na Conan, como a maioria dos nossos clientes, estamos tentando evitar esse tipo de aglomeração, mas ao mesmo tempo não deixar vocês sem amparo, seja jurídico ou de consultoria, para conseguir tocar esse dia a dia que não está sendo fácil para ninguém. Eu sei que a saudade para todo mundo bate dos entes queridos, mas
vamos nos resguardar até para não prejudicar outros que estejam no caminho. Então, contem sempre com a gente está aqui à disposição para o que der, o que for preciso, e estamos na torcida também para que isso acabe o mais rápido possível e de maneira menos dolorosa, né? Então, estamos todo mundo junto aí, espero que vocês curtam a plataforma, que vocês se utilizem delas, porque quanto mais a gente conseguir disponibilizar informação real, melhor, e a gente acaba combatendo esse monte de fake news que tem surgido aí nas redes sociais e nas mídias, tá? Agradeço a participação de vocês, pessoal. Obrigado. Fabio, vamos só aqui, o Rafael de Limeira, ele está perguntando aqui se as despesas que foram feitas através do regime de adiantamento nos códigos gerais, se vai ser demonstrado na plataforma. Você tem condição de responder essa pergunta? Na verdade, Rafael, acho que já outros clientes nossos também fizeram essa pergunta. Eu estou consultando aqui com o pessoal da parte contábil. Eu sei que existe uma determinação ou até uma consulta da Conan relacionada a isso, que se vocês se utilizaram de código de aplicação genérica, onde existiam outros gastos que além do Covid, eu acredito, vou confirmar, mas a indicação da Conan é que vocês tornem essa despesa, crie o código de aplicação ou refaça os empenhos no código de aplicação correto. Porque se você colocar como alterar o código de aplicação dizendo que é relativo ao Covid, aquelas despesas que não estavam relacionadas, elas vão acabar indo para o portal. Isso pode acabar tendo informação errada dentro do portal. Então, o correto ou mesmo antes da determinação do tribunal, o que muitos clientes fizeram, o que é? Criar um código de aplicação novo somente relacionado ao Covid. Então, o que a gente determina, que a gente indica para os nossos clientes é que se utilizem de código de aplicação específico para o Covid. Se foi feita alguma despesa no passado relacionado ao Covid, em código de aplicação já existente, que faça o estorno do mesmo e realize um novo empenho nesse novo código de aplicação. Mas a gente tendo a confirmação, como a gente está tendo o e-mail de todo mundo, a gente encaminha essa consultoria para todos vocês, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente a paciência que vocês tiveram, porque a gente sabe que tem municípios que estão sendo cobrados já firmemente com relação a esse assunto. E o que talvez as pessoas não saibam é que a prefeitura, ela não estala o dedo e as coisas acontecem, né? Porque fora o dia a dia, que já é bastante trabalhoso, ainda surge uma pandemia dessa e o pessoal acha que a prefeitura vai estalar o dedo e as coisas vão acontecer, ainda tendo que ter a questão do isolamento, né? E do afastamento. Tem muita gente trabalhando em casa. Então, a gente agradece de vocês poderem estar participando hoje. A gente espera ter atendido aí as necessidades de vocês. E eu queria aqui deixar um agradecimento especial àqueles que estão participando e aos colegas da área de saúde que, nesse momento, estão se mostrando realmente os verdadeiros heróis do país, tá? Então, eu gostaria de me despedir aqui, mandando um abraço a todos vocês, dizendo que estaremos aqui à disposição e logo em breve estarão recebendo aí os links para que a gente inicie o processo de produção do produto, tá? Uma boa tarde até todos e até breve.